Então, pessoal, vamos continuar nossa leitura. Vocês estão vendo o texto compartilhado? Tá. Nós paramos aqui. Mas, infelizmente, a irmã tinha outra opinião. Ela havia se habituado, seja como for, de uma maneira inteiramente justificada, a se apresentar diante dos pais, nas conversas sobre as questões de Gregor, como perita, e assim, também agora, o conselho da mãe foi motivo suficiente para a irmã insistir na retirada não apenas do armário e da escrivaninha, na qual ela, no início, tinha pensado, mas também na de todos os móveis, com exceção do indispensável sofá. Naturalmente, não era apenas a teimosia infantil, a autoconfiança adquirida nos últimos tempos que a levara a essa experiência, de um modo tão inesperado e difícil. Ela tinha também observado efetivamente que Gregor precisava de muito espaço para rastejar, ao passo que, até onde podia ver, não usava o mínimo que fosse os móveis. Mas talvez também desempenhasse aí um papel aquele espírito entusiasta das jovens de sua idade que busca se satisfazer em qualquer ocasião e através do qual Gretchen agora se deixava atrair ao querer tornar a situação de Gregor mais assustadora, a fim de poder então realizar por ele mais ainda do que até agora. Pois num espaço em que Gregor dominasse inteiramente só as paredes vazias, com certeza ninguém, a não ser Gretchen, jamais se atreveria a penetrar. É uma forma de querer isolá-lo, né? E ela ter ali o acesso ao espaço, a única. E assim ela não se deixou desviar da sua decisão pela mãe, que também parecia insegura naquele quarto, com tanta inquietação. Logo emudeceu e ajudou a filha, na medida das suas forças, a transportar o armário para fora. Bem, no caso de necessidade, Gregor ainda podia se privar do armário, mas a escrivaninha tinha de ficar. E mal as mulheres tinham deixado o quarto com o armário, de encontro ao qual se comprimiam gemendo, Gregor pôs a cabeça para fora, de sob o sofá, para ver como poderia intervir com cuidado e o máximo de consideração, lembrando da condição dele, né? Mas por infelicidade foi justamente a mãe a primeira a voltar, enquanto Gretchen, no quarto vizinho, abraçava o armário e sozinha o jogava de lá para cá, naturalmente sem tirá-lo do lugar. Mas a mãe não estava acostumada à visão de Gregor. Poderia fazê-la ficar doente, e por isso ele foi de marcha a ré, assustado, até a outra extremidade do sofá, mas sem poder mais impedir que o lençol à frente se mexesse um pouco. Isso bastou para chamar a atenção da mãe. Ela parou de repente, ficou um instante quieta e depois voltou para a companhia de Gretchen. Embora Gregor dissesse continuamente a si mesmo que não estava acontecendo nada de extraordinário, que apenas alguns móveis seriam trocados de lugar, aquele ir e vir das mulheres, seus curtos chamados, o arrastar de móveis no chão, produziam nele, como logo teve de admitir, o efeito de um grande tumulto alimentado por todos os lados. E ele precisou dizer consigo mesmo, por mais que escolhesse a cabeça e as pernas, e espremesse o corpo no chão, que não ia aguentar tudo aquilo por muito tempo. Elas lhe esvaziaram o quarto, privavam-no de tudo o que lhe era caro. Já tinham carregado para fora o armário em que se achavam a serra e outras ferramentas. Soltavam agora a escrivaninha fortemente cravada no chão, na qual havia escrito suas lições como estudante de comércio, ginasiano e até como escolar. Então realmente não tinha mais tempo para testar as boas intenções das duas mulheres,
cuja existência, aliás, já havia quase esquecido, pois elas trabalhavam mudas de cansaço e só ouvia a pesada batida dos seus pés. Ele não queria que tirassem a escrivaninha. Então, essa questão simbólica dos móveis ali, a, a afetividade que ele tem com essa escrivaninha por ter estudado nela, inclusive no período escolar. Está com ele há muito tempo. E com isso ele rompeu para fora. Nesse exato momento, as mulheres estavam no quarto vizinho, apoiadas na escrivaninha para tomar um pouco de fôlego. Mudou de direção 4 vezes, realmente não sabia o que salvar primeiro. Então viu, saliente na parede de resto vazia, a imagem pendurada da dama toda vestida de peles. Rastejou às pressas para o alto e comprimiu-se contra o vidro, que o reteve e fez bem à sua barriga quente. Pelo menos essa imagem, que Grego agora cobria por completo, ninguém certamente levaria embora. Ele torceu a cabeça em direção à porta da sala de estar para observar o retorno das mulheres. Elas não tinham se concedido muito descanso, já estavam voltando. Gretchen havia colocado o braço em torno da mãe e quase a arrastava. Bem, o que vamos levar agora? Disse Gretchen e olhou em volta. Então, os olhares dela cruzaram-se com os de Gregor, na parede. Sem dúvida, só por causa da presença da mãe, ela manteve a compostura. Inclinou o rosto para a mãe, a fim de evitar que esta olhasse ao seu redor, e disse, seja como for, trêmula e sem refletir. Venha, é melhor voltarmos um instante para a sala de estar. Para Gregor, a intenção de Gretchen era clara. Ela queria pôr a mãe a salvo e depois enxotá-lo parede abaixo. Bem, ela que tentasse. Ele estava sentado em cima da sua imagem e não ia entregá-la. Preferia antes saltar no rosto de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen haviam, na verdade, intranquilizado a mãe. Ela deu um passo para o lado, divisou a gigantesca mancha marrom no papel da parede florido e antes que realmente chegasse à sua consciência que o que ela via era Gregor, exclamou com voz esganiçada e áspera: Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Como se desistisse de tudo, ela caiu de braços abertos sobre o sofá, não se móvel. Ficou imóvel. Você, Gregor! Gritou a irmã com um punho cerrado erguido na sua direção e olhos penetrantes. Eram as primeiras palavras que endereçava diretamente a ele desde a metamorfose. Então, as pessoas não falaram com ele desde a metamorfose. O pai enxutou ele, né? Botou ele para dentro do quarto, correu ao quarto vizinho para pegar alguma essência com que pudesse despertar a mãe do desmaio. Gregor queria também ajudar. Para salvar o quadro ainda havia tempo, mas estava firmemente colado ao vidro e precisava se soltar à força. Depois correu também para o quarto vizinho como se pudesse, à maneira de antigamente, dar algum conselho à irmã, mas aí teve de ficar bem atrás dela sem fazer nada. Enquanto vasculhava em diversos frascos, ela, ao girar o corpo, ainda levou um susto. Uma garrafa caiu no chão e se quebrou. Um estilhaço feriu Gregor na cara. Algum remédio corrosivo escorreu por ele. Gretchen então pegou, sem mais se deter, quantos frascos podia segurar e disparou com eles em direção à mãe. À porta ela bateu com o pé. Gregor ficou então isolado da mãe, que por culpa sua talvez estivesse perto da morte. Não podia abrir a porta, se não quisesse afugentar a irmã, que precisava permanecer junto à mãe. Agora não tinha outra coisa a fazer senão esperar.
e, oprimido por autocensuras e apreensão, começou a rastejar. Rastejou por cima de tudo, paredes, móveis, teto, e no seu desespero, quando todo o quarto começou a virar ao seu redor, caiu finalmente em cima da grande mesa. Finalmente, acossado pelo desespero, viu a sala a andar à roda e caiu no meio da grande mesa. Passou um pouco de tempo. Gregor jazia ali, extenuado. Em torno estava silencioso. Talvez isso fosse um bom sinal. Então soou a campainha da porta. A empregada, naturalmente, estava encerrada na sua cozinha e por isso Gretchen precisava ir abrir a porta. O pai tinha chegado. O que aconteceu? Foram suas primeiras palavras. A aparência de Gretchen, sem dúvida, havia denunciado tudo. Gretchen respondeu com voz abafada. Obviamente, comprimiu o rosto no peito do pai. A mãe desmaiou, mas agora já está melhor. Gregor escapou. Eu já esperava, disse o pai. Eu sempre disse isso a vocês, mas vocês, as mulheres, não quiseram me ouvir. Para Gregor, era evidente que o pai havia interpretado mal a comunicação demasiado breve de Gretchen e assumido que Gregor era culpado de algum ato de violência. Por isso ele agora precisava aplacar o pai, pois não tinha tempo nem possibilidade de esclarecê-lo. E assim se refugiou junto à porta do seu quarto, apertando-se contra ela, para que o pai, ao entrar, vindo da antessala, pudesse logo ver que Gregor tinha melhor intenção de voltar imediatamente ao seu quarto, e que não era necessário tocá-lo para lá, mas apenas abrir a porta para que num instante desaparecesse, para que ele num instante desaparecesse. Mas o pai não estava num estado de ânimo capaz de notar essas sutilezas. Ah! Exclamou logo à entrada, num tom de quem está, ao mesmo tempo, furioso e contente. Gregor recuou a cabeça da porta e ergueu-a na direção do pai. Realmente não o tinha imaginado assim como ele ali estava. Seja como for, absorvido nos últimos tempos pela novidade de rastejar, deixara de se ocupar como antes com os acontecimentos no resto da casa e, na verdade, precisaria estar preparado para encontrar as coisas mudadas. As coisas mudaram. Apesar disso, era aquele ainda o seu pai? É o pai ainda, pessoal? É a família ainda? A identidade dele mudou. A aparência. Então, as relações mudaram. É ainda o pai? É a mesma relação paterna? O mesmo homem que costumava ficar enterrado na cama exausto quando Gregor partia para uma viagem de negócios, que nas noites de regresso recebia de roupão na cadeira de braços, que era absolutamente incapaz de se levantar, apenas erguendo os braços em sinal de alegria, e que nos raros passeios de família e em alguns domingos do ano e nos feriados principais, caminhava com esforço entre Gregor e a mãe, que por si só já andavam devagar, um pouco mais devagar ainda, embrulhado no seu velho casaco, apoiando-se sempre com cuidado na muleta, e que quando queria dizer alguma coisa, quase sempre parava e reunia em torno de si os acompanhantes. Ou seja, essa fragilidade, né? Agora, porém, ele estava muito ereto, vestido com um uniforme azul justo, de botões dourados, como usam os contínuos de instituições bancárias. Sobre o colarinho alto e duro do casaco se desdobrava o forte queixo duplo. Ou seja, nas circunstâncias da vida, o ânimo, o emocional, né, a gente sabe disso, mas até o ânimo da pessoa muda, a pessoa fica com mais ânimo, né? Então, ela estando numa certa situação, ela pode estar acomodada e tal, até aparentemente fragilizada. Mas depois, isso muda. Sob as sobrancelhas
Cerradas, os olhos escuros emitiam olhares vívidos e atentos. O cabelo branco, outrora desgrenhado, estava penteado com uma risca escrupulosamente exata e luzidia. Atirou o cap, aquele chapéu, né? Cap com viseira, com, com aba, no qual estava gravado um monograma dourado, provavelmente de um banco, até o sofá, descrevendo um arco por todo o quarto, e caminhou para Gregor, o rosto irascível, irritado, as mãos nos bolsos das calças, as abas do comprido casaco do uniforme atiradas para trás. Então o pai estava trabalhando, era um uniforme de trabalho, no, no, no ambiente bancário, né? No setor bancário. Certamente ele mesmo não sabia o que estava querendo. De qualquer modo, levantava os pés a uma altura pouco incomum, e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco das solas das botas. Mas não ficou nisso. Já sabia desde o primeiro dia da sua nova vida que diante dele o pai só considerava adequada a severidade extrema. Não é mais o meu filho, é um bicho. Olha só a mudança de perspectiva do próprio pai. E assim correu na frente do pai, parando quando ele se detinha e se apressando de novo apenas o pai se movia. Deram assim várias voltas pelo quarto, sem que nada de decisivo acontecesse. Na realidade, sem que tudo aquilo tivesse a aparência uma perseguição, em vista da velocidade lenta. Por causa disso, Gregor permaneceu provisoriamente no chão, sobretudo tremendo que o pai pudesse considerar uma maldade especial, uma fuga pelas paredes ou pelo teto. Seja como for, precisou admitir a si próprio que não poderia aguentar essa corrida por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele tinha de realizar inúmeros movimentos. A falta de fôlego começou a se fazer notar, uma vez que, mesmo nos velhos tempos, não tinha um pulmão inteiramente confiável. Enquanto cambaleava de cá para lá, quase não mantinha os olhos abertos, a fim de reunir todas as forças para a corrida. No seu torpor, não pensava em outra maneira de se salvar senão correndo. Ele tinha esquecido que as paredes estavam à sua disposição, embora aqui elas permanecessem obstruídas por móveis cuidadosamente talhados, cheios de recortes e pontas. Quando, nesse momento, alguma coisa atirada de leve voou bem ao seu lado e rolou diante dele. Era uma maçã. Ou seja, pegou uma maçã e jogou, né? Como se fosse uma pedra, mas é uma maçã. Atirou o que estava à vista, né? A segunda passou voando logo em seguida por ele. Gregor ficou paralisado de susto. Continuar correndo era inútil, pois o pai tinha decidido bombardeá-lo. Da fruteira em cima do buffet, ele havia enchido os bolsos de maçãs e, por enquanto, sem mirar direito, as atirava uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como que eletrizadas pelo chão e batiam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força raspou as costas de Gregor, mas escorregou sem causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas dele. Gregor quis continuar se arrastando, como se a dor, surpreendente e inacreditável, pudesse passar com a mudança de lugar. Mas ele se sentia como se estivesse pregado no chão e esticou o corpo numa total confusão de todos os sentidos. Com o último olhar ainda viu a porta do seu quarto ser escancarado e a mãe se precipitar de combinação à frente da filha que gritava, pois Gretchen a tinha aliviado das roupas para permitir que ela respirasse com liberdade enquanto estava desacordada. Viu-a correr ao encontro do pai e no caminho caírem ao chão, uma a uma, as saias desapertadas. E viu quando ela, tropeçando nas saias, chegou até o lugar onde o pai estava e, abraçando-o em completa união com ele, mas nesse momento a vista de Gregor já falhava,
pedir com as mãos na nuca do pai que ele poupasse a vida de Gregor. Diferentemente de antes, que ele ficava recluso no quarto, a mãe e a filha decidiram tirar os móveis para que ele pudesse ter uma melhor liberdade, aproveitar o espaço como um inseto que é. E no meio daquilo tudo ali, daquela dinâmica de entra e sai com os móveis, a mãe vê, porque o Gregor fica preocupado, ele não quer essa decisão de descaracterizar o quarto, né? Porque estão pensando no livre acesso das paredes, né? Da livre movimentação dele, mas estão descaracterizando o quarto, porque o Gregor aparentemente é um inseto, mas dentro, internamente, ele é o Gregor. Então começam a descaracterizar o quarto e ele se lamenta com a escrivaninha, que ele acabou por muito tempo estudando nela. E aí ele fala assim, não, o retrato não, aquele retrato que está no começo do livro, né, do conto, da novela, isso é uma espécie de novela. O retrato que ele pegou na revista daquela mulher cheia de peles, esse não, esse eu... Vocês estão fazendo aqui uma revolução, esse eu não quero. Aí foi para a parede e ficou em frente ao quadro. Quando a mãe viu, ela desmaiou, ficou horrorizada. E aí o pai chegou. E a filha com a mãe no quarto, ele sai do quarto. E ele fica tonto, se movimentando e cai em cima da mesa, tonto. E a mãe e a irmã lá no quarto. Aí chega o pai. Aí a irmã fala com o pai, aí ele também tem uma postura diferente, né? Ele começa a ficar irritado. E aí ele começa a atacar maçãs em Gregor. E uma maçã perfura as costas de Gregor. Ou seja, partiu para a agressividade por causa da repugnância que Gregor, na sua aparência, causa para ele. Não é mais o meu filho, é um inseto. Então, matá-lo, né, considerar a morte desse inseto, né, se fosse a morte do filho, era outra coisa. Nunca. Um pai não mata um filho, né? Só Abraão que tentou, mas Deus o impediu. Deus pede e depois o impediu de matar Isaac. Mas um pai, né, em plena normalidade mental, vamos dizer assim, né, não mataria o seu filho. Mas não é mais o filho para o pai, porque não parece o filho, né? E aí a mãe e a irmã abrem a porta, a mãe sai e pede para... tropeça nas saias, né? Porque a irmã, ela desafrouxou, né, as saias para a mãe respirar, tirou a roupa e tal, para a mãe respirar melhor, e ela tropeça, e depois ela fala com o pai, olha, não, poupe a vida do meu filho. Ele ainda é o meu filho. Não parecendo, mas é. Poupe a vida dele. Fala, Dani. Não sei. Deixa eu fazer. Eu, quando estava lendo aí, primeiro ponto é que eu sempre falo: as baratas voam para cima da gente, porque elas têm consciência. Elas são seres racionais e querem nos atacar. Então, quando ela vê uma pessoa, ela quer atacar, ela sempre voa para cima da gente. Então, esse é o primeiro ponto que está aqui narrando no livro com uma verdade absoluta. Mas aí, com a narrativa, com o decorrer da narrativa, eu tive uma outra viagem, igual eu tive a viagem da pessoa idosa na leitura passada,
Hoje eu tive uma outra viagem aqui na leitura com relação, quando você coloca aqui, né? Era aquele ainda o seu pai, né? As relações mudaram, essa questão das relações, essa mudança das relações familiares. E me fez muito lembrar, pensar, né, até por conta do direito, no caso, né, a minha atuação também, eu fiquei muito tempo, muitos anos fazendo processos de vara de família. E aí muitas coisas acabam se assimilando. E aqui me fez pensar, no caso dessas mudanças das relações, quando o filho, por algum motivo na vida, ou por questão de divórcio, ou por questão de saúde, até, ou questões financeiras, precisam retornar para a casa dos pais, já adultos. Saíram de casa quando, né, jovens adultos, se casaram, foram viver e tal, foram morar sozinhos, por qualquer motivo. E que por alguma situação da vida, eles precisam retornar para a casa dos pais. E nesse momento, os pais já não são mais aqueles pais da saída, e os filhos também não são mais aquela pessoa da sua saída. E quando você tem esse retorno do filho adulto para a casa dos pais, tem esse choque. Eu acho que essa frase aqui, né? Apesar disso, era aquele ainda o seu pai? Será que era o seu pai? Por conta dessa transformação de um bicho repugnante, né? Porque, por exemplo, não todos, não estou generalizando aqui, mas quando o pai vê o filho retornar para uma incapacidade, uma falha, acaba que o pai olha o filho com a própria repugnância, porque o filho não conseguiu, por si, enfrentar os problemas da vida, né? O desemprego, a doença, enfim. E eu acho bem curioso, bem interessante essa relação de quando nós nos deparamos adultos e olhamos para os nossos pais ainda com o olhar daquele momento que saímos de casa, né? Aquele momento da juventude, né? Só para estudar, foi fazer a faculdade fora, né? E tem essa dualidade, esse choque de forças, sabe? Você ser uma outra pessoa porque você já se metamorfoseou, mas você quer retornar àquela primeira ideia antes da metamorfose e não tem como voltar. Então, eu acho que esse capítulo ele tem essas duas perspectivas na minha visão, tá? A visão da Daniele com relação ao olhar do idoso, né? Como a gente falou bastante na aula passada, né? E depois ele resgata também, tudo está em torno da rejeição, né? Da rejeição por ter se tornado uma coisa, algo que não faz mais parte daquela sociedade familiar. E nesse momento aqui me fez lembrar esse retorno, né? O filho, embora a gente tenha a passagem do filho pródigo, né? Que sai e depois o pai aceita, e essa passagem ele é muito bonita, ela é muito contextualizada em diversos filmes, na literatura também, a gente vê, a gente apresenta, né? A gente se depara com essa história. Eu acho que Pinóquio, né? Pinóquio também, sempre essas passagens bíblicas, né? Acho que a Bíblia, como a gente já falou desde que a gente começou aqui o curso, né? Sempre tem um quesinho, uma pitadinha ali, né? Alguém leu e transformou aquela passagem num cotidiano, né? Para fazer a sua escrita, enfim. E por mais que a gente tenha essa passagem do filho pródigo, aqui a gente vê o contrário, né? O pai que o filho perdeu tudo e o pai, tipo, vou dar uma tapa nessa barata, pá! Esmagar ela na parede, eu não quero nem saber se é meu filho, se não é meu filho, enfim. Então, acho que ficou nesse fechamento aqui do capítulo,
essa ideia dessa transformação de toda a família como um todo, né? O retorno do filho adulto para casa, como isso gera um impacto grande para todo mundo. Se é bom, se é ruim, não estou falando isso, se a pessoa fracassou, não fracassou, não é essa a questão. A questão é como que a gente lida com isso. A gente já transformado, querer voltar a um estado que já não nos cabe mais. Eu acho que foi essa a minha visão. Não sei se eu falei besteira, se alguém também percebeu isso, mas foi essa minha. Essas relações mudaram, ficou na minha cabeça. Mudou mesmo? Muda. Quando a gente sai de casa e a gente retorna para a casa dos pais, isso muda? Ou então, por exemplo, voltando lá na primeira parte do capítulo, quando os pais precisam voltar para a casa dos seus filhos, né, naquela condição agora de visita, de metamorfose, ao contrário, né, não é o filho que volta para a casa do pai, é o pai que precisa estar na casa do filho. Então, essas questões também são bem interessantes a gente analisar. Foi essa minha análise que eu fiz por hora. Muito, muito boa. Eu, Adoro viajar, né? não, eu falei de Pinóquio aqui, mas o Pinóquio ele sai porque ele não é humano. A história do Pinóquio é que ele busca humanidade, né? Ele é um boneco de madeira feito por Gepeto e ele quer buscar essa humanidade, ele sai de casa. Depois ele retorna humano, né? A outra referência de Pinóquio, eu pensei em Pinóquio porque essa semana eu estava vendo que Pinóquio é colocado em muitas listas de livros para crianças. São várias questões ali, né? Existe a questão central e é um livro muito rico, né? De ensinamentos. A outra referência bíblica é que ele vai para a barriga de uma baleia, que é do Jonas, né? profeta Jonas, né? Mas no encontro passado, a gente falou do idoso, fora de casa. Primeiro, fora de casa. A gente falou de uma classe de pessoas que, quando outras pessoas passam por elas, por essa classe, por esse grupo, há um certo sentimento de indiferença, de repugnância, né? Que é a classe o grupo dos moradores de rua. Dentro de casa, a gente falou dos idosos, falamos das pessoas com deficiência, né? Essa questão de alguns considerarem um peso para eles a, entre aspas, inutilidade deles, a falta de uma função social, né? A incapacidade de trabalhar, ganhar dinheiro para se sustentar outros, para ajudar ali na casa. Cadê o Léo? Então a gente falou disso. E hoje a Dani trouxe uma outra realidade. Então tá dentro, Dani. Tá dentro. Não é uma, uma fala que, não sei. Não, tá dentro. Que são os filhos que retornam por, por alguma questão que aconteceu, alguma situação que aconteceu, às vezes um divórcio, e o divórcio ele empobrece a pessoa, né? Porque existe toda uma construção das duas partes e quando há o divórcio, dependendo ali do que foi estabelecido juridicamente, né? No casamento, a pessoa ela acaba empobrecendo. Então ela fica ali numa situação, às vezes não tem onde morar e tal, tem que alugar um lugar, prefere voltar para a casa dos pais. E tem pai, tem mãe que acaba olhando o seu filho, a sua filha que retorna, diz a frase, né? O bom filho a casa torna, sempre, né? Mas naquela condição ali,
infeliz, né, olha com desprezo, inferioriza aquele filho, menospreza, porque não foi capaz, né, de manter o casamento ou de se sustentar. Às vezes a pessoa é demitida e a pessoa ou vai à falência, não consegue mais sobreviver e aí volta para casa dos pais também. Então aí tem pai, tem mãe que tem essa visão, essa perspectiva, né? Então, a Dani fazendo um paralelo, coloca essa realidade. E é verdade. E é verdade. Então, a grande questão, né? Nós falamos isso. Existe uma grande questão no livro e outras questões ali correlacionadas. A grande questão é: o valor de uma pessoa é a sua utilidade, ela ser útil? Essa é a grande questão. O valor dela é quando ela é útil, né? Alguns falam que o verdadeiro amor é o amor que não visa a condição, ele é incondicional, né? Então, essa é a grande questão. Então, cabe sim essa colocação da Dani. E a mãe, ela lembra, né? O pai. Aqui eu até marquei. Deixa eu colocar aqui na tela. Mas nesse momento a vista de Gregor já falhava. Pedir, né, a mãe, pedir com as mãos na nuca do pai que ele poupasse a vida de Gregor. Então, esse desprezo, essa repugnância, essa mudança da perspectiva do pai com relação ao filho, chegou num ponto que, para ele, a solução para acabar com o problema seria matar o filho. Por exemplo, o filho, a filha que entra na vida das drogas. Outro caso. Então, o pai, a mãe cria ali o seu filho, a sua filha, ou os pais, né? Nós temos que sempre visar as outras configurações familiares que antes não era tão comum, né? Hoje está se tornando. As mães, mas a família cria ali aquela criança, aquele jovem. E o jovem atinge uma certa idade e experimenta, tem uma tendência, né? Porque os especialistas falam que a pessoa ela precisa ter uma certa predisposição, seria esse o termo, para né, as drogas, né? Esse desejo do É predisposição genética, Pablo. predisposição genética, esse desejo pelo entorpecimento, para não ficar careta, ela não quer ficar careta, ela quer ficar, né, ali alegre, e ela começa a utilizar drogas, utiliza uma, depois utiliza outra, ou aquela que ela utilizou, ela fica naquela, utilizando. E quando os pais descobrem, meu Deus do céu, a dinâmica familiar muda, né? E a perspectiva dos pais para com o filho muda. Claro, os pais eles ficam preocupados, né? E tem casos, né, dos pais chegarem a um limite como esse, quase matar ali, porque a família vai, aí busca o jovem, a jovem, aonde está, muitas vezes lá consumindo drogas, né, se drogando com outros usuários. Aí
aquele filme, né, Dani? Um clássico do cinema, acho que de 1999, Requiem, né? Que é com aquele ator Jared Leto. Ali mostra a dinâmica do consumo das drogas. Muito bom, assistam. Eu vou colocar esse filme lá no nosso grupo. E ele, caso quando a filha adolescente também, a filha adolescente muito nova, por exemplo, eu vi uma garota com 12 anos engravidar, né? E aí aquilo ali também muda toda a dinâmica familiar. É uma preocupação, né? E aí esse jovem que está lá, e às vezes ele pega coisas de casa para vender, quando ele está muito viciado, né? Num crack, por exemplo, ou na cocaína, e ele pega as coisas para vender, tira as coisas de casa, como mostra no filme, que ele sempre leva a televisão, né? Aí a mãe vai lá, recompra a televisão pro carinha que tem lá do que vende eletrodomésticos e tal, ela recompra eletrônicos, ela recompra e leva para casa de novo. Então essa dinâmica, né? E aí tiveram casos que o pai chegou numa situação como essa e até tirou a vida do filho. Tem aquele filme também com o Rodrigo Santoro, filme nacional, O Bicho de Sete Cabeças, que ele é internado no manicômio por causa se não me falha a memória, do consumo de maconha. Numa cena do filme mostra que o diretor, né, do hospital psiquiátrico, ele também se drogava. Não era a maconha, eram as drogas, né, os calmantes da vida, né, os calmantes da vida, os remédios da vida. Com tarja preta não faz mal a ninguém. Exatamente. Faz bem a sociedade, entendeu? Tá maluquinho? Toma um tarja preta lindo, para não prejudicar o amiguinho do lado. Então, é um outro tipo de droga, mas é droga. Né? A farmácia é drogaria. Então, são drogas que alteram de alguma forma ali a cognição, a percepção da realidade da pessoa. E aí, muitos pais já ficaram como os pais o pai do Gregor, né? A solução é matar ele. Se a gente matar ele, acabou o problema. Porque fica, né, só problema, só problema. Cadê o fulano? Fulano desapareceu. Pô, tal, tem que encontrar fulano. Fulano tá pegando as coisas de casa, roubando para comprar droga. Cadê? Vou matar ele. Aí a mãe fala, calma. Poupe a vida do nosso filho. Né? Porque ele vai sair dessa. E a Dani também colocou, quando a filha adolescente, muito nova, eu falei do caso de 12, né, que eu vi, é jovem, né? 12 anos é jovem. A adolescência é de 14, 15 anos, para algumas correntes da psicologia. Mas também, muito nova, engravida, aí a adolescente ou é jovem, muito nova, não trabalha, às vezes não tem nem um corpo desenvolvido para poder receber uma criança. Ter tem, né? Né, Dani? A Dani fala, ter tem. Porque se já tem condições de ter a criança, se já menstrua tal, tem. Mas às vezes não tem, né? Não tem caso assim, Dani? A Ângela também, se quiser falar, né? Essa parte mais obstétrica. Eu acredito que essa questão tenha mudado com o passar do tempo, da modernidade, onde a mulher, né, cada vez mais tarde começa a sua vida, deveria, É verdade. Né, sexual, né, porque nos tempos antigos, Idade Média, por exemplo, que não tem tanto tempo assim, né, são só 1000 anos para trás, mais ou menos, a mulher menstruava, ela estava pronta para casar, porque a menstruação é o corpo dizendo, agora eu posso gerar uma criança. Então, as mulheres,
As meninas casavam com 12, 13, 14 anos, como acontece ainda em alguns povos hoje, né? E é isso, porque a mulher tem uma vida útil, reprodutiva muito curta. O homem pode fazer filho a vida inteira, até os 100 anos. A mulher não, ela tem um período curto. Então, por exemplo, com a modernidade, com essas questões sociais, onde a mulher vai ficando cada vez mais retardando essa vida fértil por conta de trabalho, de estudo, mais prejuízos sociais, familiares vai acontecendo. Uma mulher de 30 anos era para ter pelo menos os 10 filhos já, no mínimo, né? Para ela ir reproduzindo, como eram as famílias nossos avós, bisavós, né, que tinham 8, 10 filhos. E hoje não. Hoje a mulher quer ter filho com 50 anos, começar a pensar na maternidade aos 50. Até saiu uma notícia foi na BBC, eu acho, ou foi no G1, não me recordo agora, que teve uma indiana que ela foi mãe aos 70 anos. Aí o pessoal, nossa, que absurdo, mãe aos 70 na Índia. Aí quando que eu falei assim, pô, na Bíblia tem um monte de mãe velha aos 80 anos tendo filho, né? Quando Deus fala, vai parir, não importa quando, a mulher já era estéreo, já estava menopausada e teve filho, vai saber lá os desígnios do corpo, a gente não conhece bem. A gente não conhece bem a nada, a gente não conhece bem o espaço, a gente não conhece bem o cosmos, a gente não conhece bem o nosso corpo por dentro. Está tudo evoluindo muito, né? Mas a ideia natural é menstruou, corpinho pronto para gerar. Ah, tá muito novinha, não vai aguentar. Aguenta, aguenta. Aguenta porque o corpo está dizendo que aguenta. Entendi. Tem até uma perspectiva teológica que diz que Maria pariu Jesus com 14 anos, né? Por causa dos costumes. Mas era normal. Era normal pegar uma menina, né, de 14 anos, já estava velha já, tá? Para a ordem judaica da época, né? Estava sendo poupada. Mas aos 12 anos, casar com um homem mais velho, porque o homem mais velho é aquele que já tem já suas provisões, né? Trabalha, já tem como sustentar a casa, e ali casar e ter filhos, gerar filhos, porque os filhos. O filho mais velho é aquele que vai ajudando os filhos mais novos e assim sucessivamente, né? E a casa vai se organizando. A mãe, quando ela só pare e os filhos mais velhos vão cuidando. E sempre foi assim. Agora, com essas questões modernas, essa liberdade, esses movimentos feministas, né, que a gente vem acompanhando, 1960 para frente, olha só quanto tempo, muito pouquinho tempo a gente tem dessa mudança, mas fisiologicamente não. Perfeito. Tem que achar um mecanismo da mulher começar a menstruar lá para os 25 anos, a primeira menstruação aos 25, entendeu? Para ela ter um tempo hábil para poder gerar, né, mais idade. Né, Ângela? É isso aí. O organismo funciona, ela ovula, ela menstrua, quer dizer que ela já produz óvulos pronto para ser reproduzida, mas ela ainda está em evolução. O cérebro não está pronto, ela não está madura, não está no ponto. E as coisas vão mudando porque vão sendo respeitadas, as mulheres estão sendo mais respeitadas, têm o tempo delas estudarem, se formar. São questões que entraram que antigamente não tinha. Fazer uma faculdade, ter direito a um trabalho, ter direito ao voto, tudo isso é uma luta que nós mulheres, vamos conquistando passo a passo, muito devagar, num ritmo bem diferente dos homens. Eu acho sempre que a gente está sempre atrás. Isso é uma coisa que é uma luta contínua, a gente conseguir. Mas uma menina de 12 anos engravidar, pode, ela tem o útero, ela já tem o óvulo, mas ela tem cabeça para isso?
ela tem responsabilidade, que a responsabilidade é o preço da liberdade, né? Então, não sei, não tem. O que vai ser da criança? Hoje em dia, a gente já respeita mais o indivíduo que vai nascer, e não mais o pai que quer que ela seja uma troca de negócios, de família. Isso aí a gente vai conquistando devagar, porque a luta da mulher nunca para, é contínua, o tempo inteiro a gente vai querendo conquistar coisas que o homem tem e que nós vamos devagar, como se fossem os mais inferiores. Não esquecendo que, antigamente, as mulheres é que ficavam, os homens é que ficavam tomando conta da cria e as mulheres iam caçar. Aí começou as crias começaram a morrer, então elas trocaram de lugar. Então você agora vai buscar, e eu fico com as crianças. Você vai buscar, vai providenciar, você vai ser o provedor, e a gente fica, a mãe ficou com a criança. Quer dizer, é toda uma história de uma evolução, sempre de gênero, de poder. Na realidade, é sempre o poder quem domina, quem rege, e a conquista da mulher é sempre mais lenta do que a conquista do homem. Mas hoje em dia a gente já está provado que o nosso cérebro, que o cérebro feminino, justamente por esse fato de saber resolver os problemas difíceis, né? Fazer uma ciranda financeira melhor, administrar melhor, é, já é mais reconhecida, e tanto que elas estão já como CEO ou estão em empregos já mais qualificados. Mas isso é uma luta contínua, né, Dani? Não pode parar. Eu acho que essas questões da modernidade, elas sempre têm duas forças, né? Como a gente sempre fala aqui. Deu essa autonomia para a mulher, em contrapartida, torna a vida dela mais difícil. Porque ser, por exemplo, uma CEO de uma empresa, ter filhos, marido, a vida do lar, a vida como esposa, a vida como empregada, né, CLT ou servidor público, não importa. São várias jornadas. Antes a mulher tinha uma jornada mais tranquila, né? Então, acho que esses pensamentos, essas ideias, elas precisam ser ajustadas. E como você bem falou, né, Ângela? É com o tempo. A gente está começando agora essa caminhada, não sei onde isso vai levar, tá? Se isso é bom, se é ruim, também não sei. Não tenho uma opinião formada sobre isso, porque tá muito cedo ainda para a gente falar. Eu acho que é importante essa mudança, até para a gente saber para alguns parâmetros sociais, como que vai ser daqui para frente. Né? Essa questão das mulheres também não poderem ter filhos, essas questões alimentares, da esterilização também. Então, assim, por conta de alimentos, por conta da vida do estresse, cortisol, muito cortisol, acaba impedindo que tanto homens como mulheres possam gerar, e um povo forte é um povo povoado, digamos assim. Se a gente não tem gente, como é que a gente tem exército, por exemplo? Né? Então, assim, como a gente vai fazer plantações, construir sociedade com menos pessoas? Tanto que a Europa, né, já convida muitos imigrantes para estar em alguns países. A mulher, em diversos países na Europa, ela tem uma maternidade grande, tem vários benefícios para fomentar a gestação, né? Então, assim, são vários problemas que essas metamorfoses sociais também, que fala aqui o texto, ela nos atravessa desde sempre. Então, é isso. Então, pessoal, vamos começar o capítulo 3 de A Metamorfose. Vamos lá, continuemos. O grave ferimento de Gregor, que o fez sofrer mais de um mês, a maçã ficou alojada na carne,
como uma recordação visível, já que ninguém ousou removê-la. Parecia ter lembrado ao pai que Gregor, a despeito de sua atual figura triste e repulsiva, era um membro da família que não podia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a repugnância e suportar e nada mais. E embora por causa da ferida Gregor agora tivesse perdido, provavelmente para sempre, algo da sua mobilidade e no momento precisasse de longos minutos para atravessar o quarto, como um velho inválido de guerra, rastejar pelo alto estava fora de cogitação. Ele recebeu, por essa deteriorização do seu estado, uma compensação, a seu ver, inteiramente satisfatória, no sentido que todos os dias ao anoitecer, a porta para a sala de estar, que 1 ou 2 horas antes costumava observar atentamente, era aberta de tal forma que, deitado na escuridão do seu quarto, invisível da sala de estar, ele podia ver a família toda à mesa iluminada e escutar suas conversas, de certo modo com a permissão geral, ou seja, de uma maneira totalmente diversa da anterior. Então a família decidiu deixar ali a porta aberta, aqui ó, todos os dias ao anoitecer, a porta aberta para a sala de estar. Sem dúvida, não eram mais as conversas animadas dos velhos tempos, nas quais Gregor sempre pensava com alguma nostalgia quando, nos pequenos quartos de hotel, tinha de se atirar cansado à cama úmida. Agora as coisas só aconteciam, na maioria das vezes, com muita quietude. Logo depois do jantar, o pai adormecia na sua cadeira de braços, a mãe e a irmã concitavam uma a outra ao silêncio, a mãe, muito curvada sob a luz, costurava finas roupas, de baixo para uma loja de modas, a irmã, que tinha aceito o emprego como vendedora, à noite estudava estenografia e francês para conseguir, talvez mais tarde, um posto melhor. Pessoal, estenografia era uma técnica que ela aprendia uma técnica de escrita, tá? Provavelmente ela era uma escrivã, vamos dizer assim. Era um estudo para um ofício como de escrivão. Às vezes o pai acordava e, como se não soubesse absolutamente que tinha dormido, dizia para a mãe: "Quanto tempo você está costurando outra vez?" E adormecia de novo, enquanto mãe e filha sorriam cansadas uma à outra. Com uma espécie de obstinação, o pai se recusava a tirar mesmo em casa o uniforme de funcionário. A professora Dani botou assim: geral começou a trabalhar. O pai, funcionário, né, já não apresenta mais aquela aparência de cansado. A irmã trabalhando, né, a mãe fazendo roupas, costurando finas roupas de baixo para uma loja de modas, e a irmã aceitou um emprego como vendedora e estava estudando à noite. Então, de certa forma, mesmo que seja uma coisa assim negativa, né, pro Gregor, mas foi positiva, né, tiveram consequências positivas, né? Não que trabalhar seja positivo, mas você só visar, né, o sustento de uma pessoa, você sobrecarregá-la, né? No instante todo mundo deu seus pulos, é isso aí, cada um deu seu pulo, porque só ele trabalhava, o pessoal ficava no conforto ali, né? E aí você
acaba se sobrecarregando. Vamos lá. Com uma espécie de obstinação, o pai se recusava a tirar mesmo em casa o uniforme de funcionário. E enquanto o roupão pendia inútil do cabide, ele cochilava na sua cadeira inteiramente vestido, como se estivesse sempre pronto para o serviço e aguardasse também aqui a voz do superior. Então, ele idealizou isso tudo, né? Ao ponto de chegar em casa e não tirar o uniforme. Como se o trabalho dele fosse uma condição intrínseca a ele. Se tornou, né? Em vista disso, o uniforme, que desde o início não era novo, perdeu o asseio, apesar de todo o cuidado da mãe e da irmã, e a irmã. E frequentemente Gregor olhava durante serões inteiros para aquela roupa coberta de manchas e lustrosa nos seus botões dourados, sempre polidos, com o qual o velho dormia de um jeito extremamente incômodo, mas apesar disso tranquilo. Assim que o relógio batia às 10 horas, a mãe, com leves exortações, tentava acordar e depois persuadir o pai a ir para a cama, pois ali não era lugar para o sono certo de que ele tinha extrema necessidade, pois precisava entrar no serviço às 6 da manhã. Mas, na obstinação que o havia tomado desde funcionário, insistia sempre em ficar à mesa mais tempo, embora adormecesse regularmente e, além disso, só com o maior esforço pudesse depois ser convencido a trocar a cadeira pela cama. Então, por mais que a mãe e a filha, com pequenas admoestações, o forçassem, ele sacudia a cabeça devagar durante um quarto de hora, conservava os olhos fechados e não se levantava. A mãe o puxava pela manga, dizia-lhe palavras de carinho ao ouvido, a irmã punha de lado a lição para ajudar a mãe, mas isso não adiantava. Ele afundava ainda mais na sua cadeira. Só quando as mulheres o agarravam por baixo dos braços é que ele abria os olhos e fitava alternadamente a mãe e a irmã, momento em que costumava dizer: isto sim é que é vida. Este é o descanso dos meus dias de velhice. E apoiado nas duas mulheres, erguia-se penosamente, como se para si mesmo fosse o fardo maior de todos, deixando-se levar por elas até a porta, onde as despachava com um aceno e prosseguia sozinho, enquanto a mãe depunha o mais rápido possível seus instrumentos de costura e a irmã, mais rápido possível, seus instrumentos de costura. Aqui está repetido. E a irmã sua caneta para correrem atrás dele e continuarem a servi-lo. Pessoal, então assim, o pai, ele de fato, ele já está na velhice e ele está cansado, né? Então, trabalhar está parecendo que é uma tarefa para ele muito penosa. Quem nessa família sobrecarregada e exausta tinha tempo para se ocupar de Gregor mais que o absolutamente necessário? A economia doméstica tornou-se cada vez mais restrita. A empregada foi, afinal, despedida. Uma faxineira imensa, ossuda, de cabelo branco, esvoaçando em volta da cabeça. Vinha de manhã e à noitinha para fazer o trabalho mais pesado. A mãe cuidava do resto, além de toda a costura. Aconteceu até que diversas joias da família, que a mãe e a irmã antes tinham usado com o maior dos júbilos em festas e solenidades, foram vendidas, como Gregor ficou sabendo uma noite ao ouvir a discussão geral sobre os preços alcançados. Mas a maior de todas as queixas era sempre o fato de que não se podia deixar o apartamento, grande demais para as atuais necessidades, uma vez que não era possível imaginar como Gregor seria removido. Gregor, porém, logo compreendeu que não era apenas a consideração para com ele que impediu uma mudança, já que poderia ser facilmente transportado numa caixa adequada com alguns furos de ventilação, como se carrega um pet, né?
O que detinha a família de uma troca de casa era principalmente a total falta de esperança e o pensamento de que tinham sido atingida por uma desgraça como mais ninguém em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de gente pobre, eles cumpriam até o ponto extremo. O pai ia buscar o café da manhã para os pequenos funcionários do banco, a mãe se sacrificava pelas roupas de baixo de pessoas estranhas, a irmã corria de lá para cá atrás do balcão ao comando dos fregueses, mas as energias da família não iam mais longe que isso. E a ferida nas costas de Gregor começou a doer de novo, como se fosse recente quando, depois de terem ido levar o pai para a cama, mãe e irmã voltaram, puseram de lado o trabalho, aproximaram suas cadeiras e ficaram sentadas já de rosto colado, instante em que a mãe, apontando para o quarto de Gregor, disse: "Feche aquela porta, Gretchen." Aí Gregor ficou outra vez no escuro, enquanto do outro lado da porta as mulheres misturavam suas lágrimas ou fitavam a mesa com os olhos secos. Gregor passava as noites e os dias quase completamente sem sono. Às vezes pensava em reassumir os assuntos da família, exatamente como antes, na próxima vez em que a porta se abrisse. Nos seus pensamentos apareceram de novo, depois de muito tempo, o chefe e o gerente, os caixeiros e os aprendizes, o contínuo tão obtuso dois, três amigos de outras firmas, uma arrumadeira de um hotel no interior, recordação agradável e passageira, uma moça que trabalhava na caixa de uma loja de chapéus que ele tinha cortejado seriamente, mas devagar demais. Todos eles surgiram entremeados com estranhos ou pessoas já esquecidas, mas ao invés de o ajudarem e a família, estavam sem exceção inacessíveis. E ele ficou feliz quando desapareceu. Mas depois ele já não estava mais com ânimo nenhum para cuidar da família. Sentia-se simplesmente cheio de ódio pelo maltratamento, e embora não pudesse imaginar nada que lhe despertasse o apetite, fazia, no entanto, planos sobre como poderia chegar à despensa para ali pegar tudo que lhe era devido, mesmo que não tivesse fome. Agora é um ressentimento, né? Que toda essa situação gerou, né? Um ressentimento dele. Agora, sem pensar mais no que pudesse agradar a Gregor, a irmã, antes de correr de manhã e ao meio-dia rumo à loja, empurrava com o pé para dentro do quarto, na maior pressa, uma comida qualquer, para ao anoitecer, não importa se esta tinha sido apreciada ou, caso mais frequente, sequer tocada, arrastá-la para fora com uma vassoura. A arrumação do quarto, que ela agora providenciava sempre à noite, não podia ser feita com maior rapidez. Estrias de sujeira percorriam as paredes. Aqui e ali havia novelos de pó e lixo. Nos primeiros tempos da chegada da irmã, Gregor se colocava em cantos que indicavam isso de modo especial, para com essa posição de certa maneira censurá-la. Mas teria certamente podido ficar ali semanas inteiras sem que ela tivesse se corrigido. Gretchen via a sujeira exatamente como ele, mas havia decidido deixá-la. Ao mesmo tempo, como a suscetibilidade que nela era totalmente nova e que na verdade acometera a família toda, velava para que lhe ficasse reservada a arrumação do quarto de Gregor. Certa vez, a mãe submeteu o quarto a uma grande limpeza, que só conseguiu fazer depois de usar alguns baldes de água. De qualquer modo, o excesso de umidade molestou Gregor também, que ficou deitado no sofá largo, amargurado, imóvel. Mas o castigo da mãe não demorou, pois ao anoitecer, mal tinha notado a alteração no quarto de Gregor, a irmã, ofendida ao extremo, correu até a sala de estar e, a despeito das mãos da mãe erguidas em súplica, rompeu no acesso de choro, ao qual no início os pais, naturalmente o pai tinha pulado de susto de sua cadeira,
assistiram perplexos e sem saber o que fazer, até que também começaram a se tocar. O pai censurava à direita, a mãe por não ter deixado a limpeza para a irmã. À esquerda, pelo contrário, perdão, gente. À esquerda, pelo contrário, vociferava que a irmã nunca mais podia limpar o quarto de Gregor. Ao passo que a mãe tentava arrastar o pai, que já não sabia onde estava de tanta excitação, para o quarto de dormir, a irmã, sacudida por soluços, batia os pequenos punhos na mesa. E Gregor, cheio de raiva, sibilava alto, porque não tinha ocorrido a ninguém fechar a porta e poupá-lo desse espetáculo e desse barulho. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa compreensão, a mãe, quando a irmã não estava, ela limpou o quarto, jogando baldes de água. Jogando água com esses baldes, e teve um excesso de umidade. Quando a irmã chegou, correu até a sala de estar e falou sobre isso, né, que a mãe não podia ter limpado o quarto. E aqui, ó, o pai censurava a direita, a mãe por não ter deixado a limpeza para a irmã, a esquerda, pelo contrário, vociferava que a irmã nunca mais podia limpar o quarto de Gregor. Tá? Ok. Mas ainda que a irmã, exausta do trabalho profissional, estivesse saturada de cuidar de Gregor, como antigamente, de modo algum teria sido necessário que a mãe ficasse no seu lugar, e Gregor não precisava ser negligenciado, pois agora havia a faxineira. Essa velha viúva, que na sua longa vida devia ter suportado as piores coisas com a ajuda de uma forte construção óssea, não tinha propriamente repulsa por Gregor. Sem que fosse de algum modo curiosa, uma vez ela havia aberto casualmente a porta do quarto de Gregor, e à vista dele, que tomado de total surpresa, embora ninguém o perseguisse, começou a correr de lá para cá, ficou parada, admirando, com as mãos cruzadas no colo. Desde então, de manhã e à noitinha, nunca perdia a oportunidade de abrir um pouco a porta e espiar rapidamente Gregor. No começo, ela também o chamava ao seu encontro. É o pet. No começo, ela também o chamava ao seu encontro, com palavras que provavelmente considerava amistosas, como "venha um pouco aqui, velho bicho sujo", ou "vejam só o velho bicho sujo". A chamados desse tipo, Gregor não respondia nada, mas ficava imóvel no seu lugar, como se a porta não tivesse sido aberta. Se ao invés de deixar a faxineira perturbá-lo inutilmente, segundo o capricho do momento, eles tivessem ordenado que ela limpasse todos os dias o seu quarto, certa vez de manhã cedo, uma chuva violenta batia nas vidraças, talvez já um sinal da primavera que chegava, quando a faxineira começou de novo a usar suas expressões. Gregor ficou tão exasperado que, embora lento e débil, se voltou para ela como que preparado para o ataque. Mas a faxineira, ao invés de sentir medo, simplesmente ergueu para o alto uma cadeira que se achava perto da porta e, pela maneira como ficou ali, a boca bem aberta, mostrou claramente a intenção de só fechá-la quando a cadeira na sua mão tivesse desabado sobre as costas de Gregor. "E então, não vai continuar?" perguntou, enquanto Gregor se virava outra vez e ela recolocava a cadeira calmamente no canto. Pessoal, nós temos uma faxineira na casa que olhou para o Gregor, ficou admirada, né, e quis interagir com ele. Então é uma pessoa que não se assusta com a condição do Gregor. Uma pessoa, como diz o texto, sofrida, né, que já viu de tudo, passou por maus bocados, e aquilo ali para ela. Então você vê que o Kafka, quando ele coloca essa faxineira e essa interação dela com o Gregor, é como se fosse
ele chama para o debate as diversas reações que se pode ter a partir de uma situação, né? Então, você tem lá a situação, tem pessoas que vão, né, ficar extremamente consternadas e tal. É o caso da família ali, porque era um membro da família, então acha aquela situação toda ali uma situação horrível, e uma faxineira que já viu de tudo, já conhece a vida, uma pessoa que conhece a vida e olha para aquele grande inseto ali, tá bom. Então são pessoas e pessoas, tipos de pessoa, tipos de reação, tipos de perspectiva de vida, de como olha a vida e as situações da vida. Dependendo da situação, pessoas ficam mais abaladas, a morte de um parente, por exemplo, a morte de um familiar. Tem pessoas que ficam mais abaladas. Tem pessoas que ficam no período de luto, terminando aquele período de luto. Tem pessoas que estendem o luto, né? Como se a partida daquela pessoa fosse o fim do mundo. Agora, tem pessoas que não ficam tão abaladas. Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Às vezes a gente requer do outro uma coisa que o outro não pode dar porque não é assim, né? A gente requer, de certa forma, né, um tipo de reação ou um tipo de ação que o outro não vai dar, porque... Mas é isso. Agora Gregor não comia quase mais nada. Só quando por acaso passava pela comida posta para ele é que mordia por brincadeira um bocado. Conservava a porção na boca durante horas e depois, na maioria das vezes, a cuspia fora. Pensou a princípio que era a tristeza pelo estado do seu quarto que o impedia de comer, mas foi justamente com as mudanças ocorridas nele que se reconciliou bem cedo. Haviam-se habituado a introduzir naquele quarto as coisas que não se podia colocar em outro lugar, e existia um monte delas ali, já que um quarto do apartamento fora alugado a 3 inquilinos. Estes senhores sisudos... Então, pessoal, uma informação importante. Primeiro, haviam se habituado a introduzir naquele quarto as coisas que não podia se colocar em outro quarto. Virou o quartinho lá que o pessoal... o depósito. Toda casa tem. As tralhas da casa, né? Fia lá naquele quartinho. E o quarto de despejo, né? E existia um monte delas ali, já que um quarto do apartamento fora alugado a 3 inquilinos. Então nós temos 3 novos moradores. Estes senhores sisudos, os 3 tinham barba cheia, como uma vez Gregor verificou por uma fresta da porta, eram obcecados pela ordem não só no seu quarto, mas também, uma vez que haviam se mudado para lá, na casa inteira, principalmente na cozinha. Então eles eram obcecados por ordem, por arrumação. Não suportavam tralha inútil, muito menos suja. Além disso, haviam trazido em sua maior parte o próprio mobiliário, os próprios móveis. Por esse motivo, tinham se tornado supérfluas muitas coisas que na verdade não se podia vender, mas que também não se queria jogar fora. Todas elas migraram para o quarto de Gregor, mesmo a lata de cinza e a lata do lixo da cozinha. Agora a faxineira, que estava sempre com muita pressa, simplesmente arremessava ao quarto de Gregor o que não era usado no momento. Felizmente, Gregor via, na maioria dos casos, o objeto em questão e a mão que o segurava. Talvez a faxineira tivesse a intenção de pegar as coisas de novo, conforme o tempo e a ocasião, ou então atirar todas elas fora de uma vez só. Mas o fato é que elas permaneciam no lugar
onde tinham sido atiradas. Isso quando Gregor não se locomovia no meio do entulho e as punha em movimento, a princípio forçado, porque não havia nenhum outro espaço para rastejar. Mais tarde, porém, com satisfação crescente, embora depois dessas caminhadas, triste e morto de cansaço, não se movesse novamente durante horas. Visto que os inquilinos jantavam às vezes em casa, na sala de estar comum, a porta desta ficava fechada várias noites, mas Gregor renunciou com grande facilidade à porta aberta. Ele não a tinha usado já diversas noites em que ela havia permanecido assim, pois sem que a família percebesse, ficara deitado no canto mais escuro do seu quarto. Uma vez, no entanto, a faxineira deixara a porta para a sala de estar entreaberta, e assim ela continuou mesmo quando os inquilinos entraram à noite e a luz foi acesa. Eles sentaram-se à cabeceira da mesa, perdão, eles sentaram-se à cabeceira da mesa, onde antigamente o pai, a mãe e Gregor comiam, desdobraram os guardanapos e empunharam o garfo e a faca. Imediatamente a mãe apareceu à porta com uma travessa de carne e logo atrás dela a filha com uma travessa de batatas empulhadas alto. A comida soltava um vapor forte. Os inquilinos inclinaram-se sobre as travessas colocadas à sua frente, como se quisessem examiná-la antes de comer. E efetivamente o senhor que estava sentado no meio e parecia valer como autoridade para os outros dois, cortou um pedaço de carne ainda na travessa, sem dúvida para verificar se ela estava suficientemente mole ou se acaso não devia ser mandada de volta à cozinha. Ficou satisfeito e a mãe e a irmã, que haviam observado ansiosas, começaram a sorrir, respirando com alívio. A família mesmo ia comer na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de se dirigir à cozinha, entrou na sala de estar, fez uma única inclinação de corpo e deu uma volta em torno da mesa com o cap na mão. Os inquilinos levantavam-se todos ao mesmo tempo e murmuravam alguma coisa dentro das suas barbas. Pessoal, deixa eu só atentar aqui. A Dani botou Airbnb, porque entra dinheiro, né? Então, com aquele peso ali das finanças, aí você aluga um quarto e aí entra o dinheiro. A família mesmo ia comer na cozinha. Então virou um hostel, virou um... Né? Então deixa para os inquilinos, né, para os hóspedes, a sala de estar e vamos para a cozinha. Apesar disso, o pai, antes de se dirigir à cozinha, entrou na sala de estar, fez uma única inclinação de corpo e deu uma volta em torno da mesa com o cap na mão. Os inquilinos levantavam-se todos ao mesmo tempo e murmuravam alguma coisa dentro das suas barbas. Quando depois ficaram a sós, comeram num silêncio quase total. Pareceu estranho a Gregor que, em meio a todos os múltiplos ruídos do ato de comer, se destacasse continuamente o som dos dentes mastigando, como se com isso quisessem mostrar a ele que era preciso ter dentes para comer e que mesmo com as mais belas mandíbulas sem dentes, não se podia fazer nada. Eu tenho apetite sim, disse Gregor a si mesmo, preocupado, mas não por essas coisas. Como se alimentam esses inquilinos e eu aqui morrendo. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. O que o Kafka está querendo dizer aqui? Pessoas estranhas, esses inquilinos, eles foram recebidos e bem recebidos. Então, eles são estranhos, eles são de fora, eles são terceiros. Pensando ali no núcleo familiar, eles são terceiros. E eles, claro, tem uma questão ali do financeira, mas tem que ter, porque a questão do Gregor também é financeira, porque o Gregor que sustentava a casa, né?
Então, eles estão ali, eles estão pagando ali pela hospedagem e eles possuem ali, né, a, a sala, o direito de comer a sós na sala de estar da família, recebe uma travessa de carne, recebe uma travessa de batatas, podem comer, foram, de certa forma, invasivos, sei lá, de intervir na casa, pedir ordem, e eles botarem as tralhas lá no quarto do Gregor. E o Gregor, que é da família? Então o Gregor olha aquela situação, porque a porta, né, ficou ali entreaberta, ele vê, e ele fala assim, poxa, eles estão comendo ali na sala de estar da família, e eu tô aqui jogado, né, aqui no meio de tralha, os objetos. O que é uma tralha? Tem muita gente que gosta de tralha, né? Eu conheço gente que gosta de tralha, gosta de guardar coisa que nunca vai utilizar. Eu já vi situações e situações. Tem uma pessoa que, quando eu morava num lugar, tinha uma pessoa que guardava muita coisa. Eu já vi ela precisando. Não, eu não guardo isso. Tralha não. Eu sou descendente de português, mas porque eu sei que português. Tô brincando. É preconceito, não é brincadeira. É. É. O... Então, a tralha é o objeto que você pode nunca mais precisar na vida. Inútil. E o que o Gregor é? Inútil. Então, esses objetos inutilizados ficam com quem também é inútil, com o Gregor. Então, esse aspecto simbólico que o Kafka coloca do quarto dele, por ele estar isolado ali, né, o quarto dele virar um quarto de tralha inútil, é muito significativo, é muito interessante. Ele faz de uma forma muito inteligente. Então, se as coisas são inúteis, não são utilizadas, então coloca lá com o Gregor, porque ele também é inútil. Então, aquele idoso, né, que está lá na casa da família e vive acamado, e ali a família, né, vai botar isso aonde? Ela bota lá no quarto dele, porque ele nem vai reparar, ele fica acamado e não fica andando para lá e para cá, vou botar lá, né? É isso aí.